O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a gente escutou aquela enunciação dos 10 mandamentos que são chamados, na tradição de Israel, as 10 palavras, as 10 palavras de Deus dirigidas para nós. Esses tempos, folheando um antigo livro chamado O Gênio do Cristianismo, de um autor do século XIX, Chateaubriand, ele colocava em paralelo como eram, por assim dizer, as tábuas dos mandamentos das culturas e dos países vizinhos a Israel, naquela mesma época em que os filhos de Israel receberam os 10 mandamentos. E a gente vê ali naqueles enunciados uma espécie de cegueira que olha para algumas coisas, não olha para outras, que faz julgamentos imparciais e que, de alguma forma, se preocupa com coisas que não têm muita importância. Enquanto que os 10 mandamentos, eles são dirigidos não para uma cultura, não para uma determinada situação, mas se dirigem para o ser humano, se dirigem para o coração do ser humano. Eles brotam de alguém que conhece a fundo o nosso coração e por isso pode nos dizer as coisas da forma certeira, de uma forma que não depende de lugares, de circunstâncias, mas é universal e ao mesmo tempo é íntima para cada um de nós. Aí a gente pensa como a gente recebe essas palavras, porque quando era o Antigo Testamento, se falava das palavras, em plural, debarim, as palavras. Mas, quando chega o Novo Testamento, se a gente abre o prólogo do Evangelho de São João, ele não fala mais das palavras, mas da palavra. A palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra vem fazer a morada em nós. Vem morar, vem habitar em nós. Então a gente não escuta mais 10 palavras, mas escuta uma só. A gente não escuta e não tem gravado no coração uma quantidade de leis, mas, por assim dizer, uma só lei,
e que não é mais uma lei, mas uma pessoa. Quer dizer, agora você não segue mais uma lei, você segue alguém. Você não tem uma folha com uma checklist, né? Que você vai colocando visto, né, em cada espaço em branco, dizer isso eu fiz, isso eu não fiz. Mas você tem alguém que te olha, alguém que fala contigo, alguém que se coloca diante de ti, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, segue-me. E essa palavra, ela entra em nós, ela chega a nós, ela se coloca diante de nós como semente. E a semente é a mesma. A semente que cai nos espinhos é da mesma qualidade que a semente que cai na terra boa. E, né, como muitas vezes eu costumo dizer, a água do batismo que batizou São Francisco de Assis, né, é a mesma água que caiu na nossa cabeça. O trigo, né, da Eucaristia, né, as espécies eucarísticas que serviram, que foram consagradas e serviram de comunhão para os grandes santos, não são de qualidade melhor do que aquelas que são fabricadas as nossas partículas, né, que são consagradas depois. O corpo de Cristo que eles receberam é o mesmo corpo que a gente recebe, é o mesmo Jesus Cristo. Então, aqui vem a diferença, porque algumas pessoas dão tanto fruto, a vida delas dá um fruto tão bonito, e outras pessoas ficam numa espécie de mediocridade. Parece que passam pela vida, por esse encontro com Cristo, como se nada tivesse acontecido, né? Lembro aquelas palavras do Mahatma Gandhi, né, que dizia: eu amo Cristo, mas não gosto muito dos cristãos. Os cristãos para mim são como os seixos que a gente encontra no fundo do rio. Eles estão lisos por fora, né, de tantos milhares, milhões de anos que a água passou por aquelas pedras, elas estão lisas por fora. Mas se você quebra uma delas, elas estão secas por dentro. Não tem um vestígio de água dentro delas. E assim são os cristãos que eu conheço. A cultura, a civilização cristã passou por essas pessoas, né? Todos os sinais da vida cristã passaram por elas, mas a gente olha por dentro e não encontra nada de Jesus Cristo, né? Ficou na superfície, não foi ao fundo. Então, o que Jesus quer nos dizer agora, né, para nós, é que da parte dele, ele nos dá tudo. Cristo não nega nada para nenhum de nós. Ele se entrega inteiramente, não somente a todos, mas a cada um por inteiro. É o que a gente experimenta no momento da Eucaristia, né? Cada um recebe o Cristo inteiro, e não somente o Cristo inteiro, a pessoa de Jesus Cristo, mas o Cristo total, o Cristo e toda a sua igreja. Então ali a gente entra em comunhão com Ele, em comunhão com todos os santos, em comunhão com todos os nossos falecidos também, né? A gente entra numa grande comunhão, onde todos se tornam um só corpo e um só espírito. Então, Cristo entrega tudo, dá tudo para nós. E aí, o que vai acontecer, o que vai surgir disso? Vamos engravidar dessa semente, ou essa semente vai permanecer ali, na superfície da nossa vida?
sendo talvez murchada, definhada ou arrebatada. Então, aqui é o convite à liberdade de cada um de nós, a resposta livre e amorosa que cada um de nós tem que dar no decorrer da sua vida para essa pessoa de Jesus Cristo, para essa palavra que se faz carne, que olha para nós com um olhar amoroso e diz: vem e segue-me.